No nosso sexto dia em Buenos Aires, decidimos conhecer o Caminito, que é uma rua-museu que fica localizado no bairro de La Boca. Existem casas bem coloridas por lá e aos finais de semana fica bem cheio, como vocês podem ver aí no vídeo. Olha só como tá a fila aqui para tirar foto com o Benito. Esse bairro não é um dos mais seguros, por isso é importante ficar sempre alerta e andar por onde tem movimento de pessoas, evitar andar por ruas e becos desertos. Além disso, alguns dançarinos de tango oferecem para tirar foto e fazer alguns passos de dança com você, mas lembre-se que eles cobram depois por isso. Então, se não está disposto a pagar, não caia nessa furada. E aí? Fila grande? Vamos enfrentar não. Hoje é sábado, né? Aí dá nisso. Tá grande. Tem uma faixa do Bahia, claro. Andando pelas ruas do bairro, depois de passarmos pela esquina mais famosa de lá, avistamos uma barraca com bandeiras e faixas de times brasileiros. E não podíamos deixar de reparar na grande bandeira do Bahia, que é o time que eu torço. Descobrimos que a vendedora morou por um tempo lá em Salvador e adquiriu um apreço pelo Bahia. No Instagram dela, ela posta vários jogos, mesmo distante, ela tenta acompanhar sempre. Em seguida, passamos em frente ao estádio do Boca Juniors. E como fomos bem cedinho, vimos que daria tempo de irmos conhecer a cidade de Tigre. Então, pegamos um ônibus lá no bairro de La Boca e fomos em direção à estação do Retiro, de onde partem trens lá para a cidade. Chegamos aqui na estação do Retiro. Pretendemos ir até a cidade de Tigre. Acho que vamos ter que comprar aqui, ó, na boleteria, o ticket. São 12h47. Leva em torno de 50 minutos, um pouquinho mais. Bonita essa estação aqui. Para ir até a cidade de Tigre, que fica a uns 30 minutos de carro ou 50 minutos de trem, fomos até a estação de trem Retiro. Essa estação parece com aquelas cenas de filme, sabe? É muito linda. In Cafe Queen, underneath the sky of stars, the city's pulse, the rhythmic beat. In every corner, life we meet. Original times, squares have a flow of avenues, the current flow in galleries and hidden nooks. We found in countless books. Assim que chegamos na cidade de Tigre, fomos dando uma volta na cidade, sem rumo especificamente. Comemos um hambúrguer na Mostaza, que dizem que é uma espécie de McDonald's de lá, mas não achamos os preços tão baratos assim. Comendo alguma coisa aí, né?
monte de peixe morto, cara. Underneath the sky of stars, the city's pulse, a rhythmic beat in every corner life we meet. I dream of Times Square's vibrant glow, of avenues where currents flow, galleries and hidden nooks, stories found in countless books. No nosso 7º dia, era domingo, e fomos visitar a Igreja Presbiteriana de San Andrés, que fica no bairro de San Telmo. Ela tem uma linda arquitetura, como vocês podem ver. Como chegamos cedo, resolvemos dar uma volta pelo bairro e acabamos vendo a montagem de algumas barracas para a Feira de San Telmo, que também é bem conhecida e famosa. A Feira de San Telmo ali, lá embaixo, no fim da rua. Ni una sombra verá, sereno su vida le da. Ni temores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su buen Salvador. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Tá escuro. Lá na Catedral do Rio, né, na Presbiteriana do Brasil, também tem um pequeno museu lá, que mostra a história também da Presbiteriana. A linha do tempo aqui tá certinha, todos os anos. A gente comprou esse franui, mostra aí a frente do pote. Ela tá fingindo que eu que tô comendo tudo, mas ela que Franui.
É da marca de sorveteria, né? Rapa Nui, que a gente foi um dia desse aí. E esse franui são framboesas cobertas de chocolate branco e chocolate meio amargo, essa que a gente comprou. Acho que tinha uma opção de chocolate ao leite também. E aí, o que você achou? Bom, é gostoso. Só que ele foi 4.900 pesos. 20 e poucos reais, né, essa caixinha aí. Quantas gramas? São 150 gramas. É. Tá quase acabando, mas até que a gente dividiu bem. É verdade. O sorvete que a gente comeu lá também era muito bom. A gente pegou de limão com gengibre e maracujá com kiwi. E os dois estavam muito bons. Assim, o de limão tava com bastante gosto de gengibre. Um gosto de gengibre forte, mas tava bom. E o de maracujá, você não sentia assim tão forte o gosto do maracujá, né? E nem sentia tanto o gosto do kiwi, mas tava uma delícia. Pessoal, acabamos de chegar da igreja. Assim, são 5h30, deve ser, né? 5h30. Por aí. E a gente foi pro culto pela manhã. A gente tinha pesquisado e no Google tava dizendo que o culto era 10h30. Só que a gente deu mais uma olhada e no site tava escrito que era 9 horas. Então a gente acabou tentando ir nesse horário de 9 horas. A gente, na verdade, ia chegar lá umas 9h40, mais ou menos. A gente se atrasou um pouquinho. Ou um monte. Mas acabou que quando a gente chegou lá, tava fechada a igreja, né? Então a gente pensou na possibilidade do culto ser mais tarde. Então, como era perto... A gente viu uma placa lá, né? Tava escrito. Sim. Uhum. Tinha uma placa também escrito, que era 10h30, os cultos. Mas a gente aproveitou que a gente tinha um tempinho e fomos passear ali na feira de Santelmo, do bairro de Santelmo, né? Se eu não me engano. E a gente andou um pouquinho ali, né? As pessoas estavam começando a montar ainda as barracas. Estava bem vazio, né? Porque era, digamos que cedo. Antes de 10 horas da manhã. E a gente deu um passeio bem rapidinho e voltamos. Na hora, umas 10h15, a gente voltou e já entramos. Quando a gente chegou na igreja, aí já estava aberta a igreja. A gente entrou, o pessoal do louvor estava ensaiando ainda. Fomos bem recebidos, né? Nos deram ali uma Bíblia para poder acompanhar as leituras. E cultuamos, né, ali. 10 horas, 10h30 começou realmente o culto. E todo em espanhol, né? Obviamente. E depois do culto, as pessoas vieram falar com a gente e tal, nos receber bem. E aí, nos chamaram para um desayuno, que é uma espécie de café da manhã ali. Já era quase meio-dia. E eles estavam, né, desayunando. Mas foi bom, a gente comeu. Eu comi um bolinho assim que parecia pão de queijo. Não, acho que não era pão de queijo, mas parecia muito. Tinha uma media luna. Tinha outra coisa também que eu comi, que eu não lembro agora, mas tinha um chazinho tal, que a gente tava ali, né, confraternizando tal, compartilhando. E algumas pessoas vieram falar com a gente, até que a gente conheceu, né, e descobriu que tinham outros brasileiros lá. Vários? Vários, por sinal. Não só congregando lá, mas alguns também visitando, né. E foram lá também cultuar nesse culto. E depois acabaram também nos chamando para ficar pro estudo deles. Eu ouvi dizer que eles não têm uma EBD, digamos assim, né, todo domingo, mas que de vez em quando o grupo de estudos deles, eles fazem aos domingos. E aí, hoje, eles tiveram esse estudo e chamaram a gente resolveu ficar. E acabamos saindo lá umas 2h pouca da tarde. E de lá a gente foi dar mais uma volta na feira de Santelmo, com uma brasileira chamada Amanda, que a gente conheceu lá, que mora aqui há 10 anos, e é de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. E ela foi andar com a gente mais um pouquinho na feira de Santelmo, é enorme, né? A feira já estava lotada de gente, muita gente passeando por lá, muitas barraquinhas, várias coisas assim pra comprar. A gente acabou não comprando nada, mas é um local que realmente vale a pena. Tem muitas lojas de antiguidade também por lá. E foi isso, a gente deu um passeio, acabamos saindo. A gente entrou em quase todas as ruas que tinha barraquinha.
e acabamos saindo na Praça de Maio, que é onde fica a Casa Rosada. De lá a gente pegou um ônibus para voltar para casa e aí chegamos aqui umas 5 horas da tarde. Então hoje nossa... Como é que fala? Nosso passeio, nossa rotina. Nosso itinerário hoje foi igreja e Feira de Santelmo, basicamente. Saímos aqui umas 9 e pouca e chegamos aí 17 horas. E no nosso 8º dia por Buenos Aires, fizemos uma visita guiada pelo Palácio do Congresso. A visita foi gratuita e muito bem conduzida por uma funcionária de lá. Presente con el número 1. Es el presidente de la Cámara que está esperando a que llegue el resto. Y va a aparecer la palabra ausentes con el número 256. Hay pinturas, son óleos, es el techo directamente pintado, son alegorías. Todos los detalles que vean en cualquier lugar del edificio, en dorado en las decoraciones y en el proceso de dorado a la hoja, que es la lámina muy finita de oro, se coloca sobre el cemento. El salón que lleva el nombre oficial presidente Juan Domingo Perón, pero suele pasar acá en el edificio que hay muchos salones que tienen un nombre oficial, distintas actividades como ser la industria comercial, la ciencia, la literatura y la guerra. Cada una de las imágenes tiene un elemento que lo identifica. Pero tal vez lo que más llama la atención de este salón de pasos perdidos, cuando uno pone 2 senadores nacionales, ahí está el porqué, la diferencia de tamaño entre uno y otro recinto. Delante del estrado presidencial, la mesa de los partidos, cafecito, pero no lo vamos a hacer, no nos vamos a sentar, no vamos a tocar los sillones. Esta visita no tiene break. Justo esta no tiene break, así que no nos vamos a sentar. ¿Y cuál es que tiene? Estamos en el hall de entrada del edificio, el hall de acceso, 3 puertas de hierro enormes. Están siempre cerradas, solo se abrió ¿Cómo estás, Bien. Hola, bienvenido. Hola. Estamos en este momento. ¿Estamos debajo de qué? De la cúpula del edificio. Si traemos al...